Oi, eu sou a Ana e vou trazer aqui a minha experiência com o desmame. Talvez ajude alguém, né? Alguém tá procurando, passando por esse processo, procurando alguma ajuda. E a minha experiência talvez possa ajudar alguém. Então, não vou enrolar muito também, não. Primeiro, por que a gente decidiu desmamar o Pedro? Porque eu tava muito exausta, né? Essa é a verdade. E ele tava com associação, né? E ele só dormia no peito. E aí ele, assim, tava numa sequência de dias não, na verdade, de semanas já, que ele tava tendo muito despertar à noite e só voltava a dormir no peito, então tava muito difícil pra mim, muito cansativo. Se o pai, às vezes a gente tentou, né, do pai dele ir acolher ele à noite, a hora que ele acordava, mas quando o pai dele abria a porta, que ele via que era o pai dele, gente, ele esgoelava. Então eu já ia lá, já ia dar uma mamar. E aí assim, você já tá tão cansada que eu pegava, deitava ali com ele e ele ficava mamando. Assim, teve vezes dele, sei lá, ter uns 5, 6 despertares durante a noite. E durante esses despertares ali, teve vezes que ele ficava, gente, uma hora, mais de uma hora, sem brincadeira, no peito. No peito. Ele não ficava nem mamando mais, sabe? Ele ficava ali chupetando. E, nossa, isso tava me desgastando muito, eu tava muito cansada. Porque aí no outro dia, eu trabalho fora, né? Então, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, e aí eu trabalho com processo e coisa arada, e aí a minha cabeça não tava funcionando mais direito, sabe? Não conseguia me concentrar, e tava bem difícil, eu tava bem exausta, eu tava começando a me irritar. E o meu marido também tava sofrendo, né? Porque quando eu acordava e que ele olhava pra mim, ele já sabia, nossa, a noite foi ruim, a noite, né? Quando era um pouquinho melhor, já falava, nossa, a noite foi um pouquinho melhor, né? Dá pra ver na sua cara, ele já falava assim, porque eu tava bem cansada. Então, por esse motivo, a gente decidiu desmamar ele. Como que a gente decidiu desmamar? Como que a gente ia fazer, né, esse desmame? A gente já tinha tido uma experiência com o desmame noturno. Uma época também ele tava numa sequência de acordar muito, aí a gente decidiu desmamar ele da noite. E deu certo, ele, né, parou de mamar à noite. Dura ali uns 3 dias esse desmame noturno e ele começou a dormir bem e tal, tava ótimo. Só que aí, gente, durou, sei lá, acho que umas 2, 3 semanas, eu nem me lembro direito, porque já tem um tempinho. Ele. Aí ele teve bronquiolite. Ele teve bronquiolite, e aí a gente teve que passar a noite no hospital, e aí, sabe, coração de mãe, né? E eu voltei a dar o peito pra ele. E já a gente voltou nesse ciclo todo de novo. Ele começou a ter de novo essa associação com o peito, tinha esse despertar. E aí voltou a mesma rotina de sempre: mamar o dia todo, mamar a noite toda. A gente decidiu dessa vez tirar total, tirar do dia e da noite. Por quê? Por conta disso, né? Porque se ele voltasse a ficar doente, tivesse qualquer probleminha, o que eu ia fazer? Eu ia voltar a dar uma mamar pra ele à noite. E aí a gente ia voltar em todo esse ciclo de novo. E não era isso que a gente queria. Eu não queria mais passar por isso, porque, sério, eu cheguei no momento assim que eu tava muito cansada, muito cansada. E aí você acaba que nem cuida direito mais da criança, né? Do neném, porque você tá ali exausto, não aproveita direito a vida dele, os momentos que vocês estão passando. E não era isso mais que eu queria. Então aí a gente decidiu desmamar total. E aí, como a gente já tinha tido essa experiência do desmame noturno, o que a gente pensou? Vamos começar tirando da noite, né? A gente começa a tirar da noite e aí depois a gente tira do dia. Só que tirar da noite, sim, a gente ia começar, a gente tinha decidido, né, começar na sexta-feira. E aí a gente ia tirar da noite, só da noite, na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda-feira ia tirar total, não ia mais dar durante o dia. Foi bem no período ali que ele completou 1 ano e 7 meses, a gente ia começar. Só que aí na semana que a gente ia começar, o que aconteceu? Ele ficou doente. Ele ficou doente, ele teve acho que foi uma virose, sabe? Teve muita diarreia, vômito, ele não tava comendo nada, ele tava assim, ele nem água ele tava bebendo, pra vocês terem noção. E aí como que tira o mamar desse menino?
não tira, né? A mãe não tira, pelo amor de Deus. Como que vai, né, tirar o mamar do menino desse jeito? Então aí a gente adiou, né? Falou assim, vamos esperar ele ficar bonzinho e aí a gente começa a fazer o desmame. Mas assim, foi rápido. Ele na outra semana ele já tava bem, então na outra semana a gente já decidiu começar. E aí a gente se programou então pra na sexta-feira começar o desmame. A gente tava se preparando pra, assim, passar a noite acordado, né? Porque como ele só dormia no peito, só adormecia no peito, a gente falou, vamos preparar pro pior, né? A gente vai ficar a noite toda acordado, né? O pai lá com o menino e eu no outro quarto, né? Porque como que a mãe consegue dormir com o menino chorando no outro quarto? Enfim, aí a gente preparou tudo. E aí, sobre a preparação também, gente, eu vim me preparando psicologicamente para esse momento, pro desmame, porque não é fácil para criança, mas também é muito difícil para mãe. Sabe, a gente pensa muito na criança, muito, muito, e às vezes a gente esquece de pensar um pouco na gente. Eu vi um vídeo na internet, eu não sei se foi Instagram, onde que foi, se foi aqui no YouTube, mas falando sobre isso, sabe? Que o desmame não é só da criança, o desmame é da mãe também. Porque a mãe sente também, a mãe sabe qual que é o momento de parar, né? Sabe? A gente tem que se escutar também, né? Não é fácil, porque a gente só pensa na criança, a gente quer o bem da criança, né? A gente vai se virando, vai atropelando as coisas e pensa na criança. Mas no fundo não é assim que tem que ser. A gente tem que se cuidar para cuidar bem dele, né? Para cuidar bem do nosso filho. Então, o que eu fiz? Eu vinha me preparando também psicologicamente para esse momento, porque, gente, quando eu pensava que eu ia desmamar, que eu nunca mais ia ter aquele momento ali com ele, era tipo uma espécie assim de luto, sabe? Que eu nunca mais ia ter aquele momento. E realmente é, né, uma espécie mesmo de luto. Porque é um momento que nunca mais vai ter. Vai acabar aquilo ali, nunca mais vai ter. E aí eu tinha medo de perder o vínculo, assim, sabe? Que ele ia se afastar de mim. Porque teve pessoas que falaram pra mim que quando desmamou, se afastou um pouco da mãe e tal. E aí aquilo acabou me machucando um pouquinho, sabe? Porque daí eu pensava, poxa vida, eu não vou ter mais o TT, então ele vai me procurar pra quê? Né? Ele não vai querer mais. Eu vou perder isso com meu filho. Então, nossa, gente, eu sofria. Quando eu pensava que ia desmamar, que não ia mais ter aquilo, eu sofria, sofria. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a me preparar também psicologicamente, né? Eu comecei a colocar na minha cabeça que aquilo ali ia ser melhor pra gente, a gente tava precisando, tava no momento certo, que, né, conversei muito, gente, muito, muito, muito com Deus. Nossa, eu pedi muito, sabe? Mas o que que eu pedia? Eu pedia que ele me desse sabedoria, sabe? Quando vocês forem pedir algo pra Deus, fugindo aqui um pouquinho do assunto do desmano, quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente tem que saber pedir, né? E assim, eu pedia muito, muito que Deus me desse muita sabedoria para saber lidar com esse momento e para me mostrar também que se aquele ali realmente era o momento certo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a pedir isso, para ele me mostrar se era ou não o momento certo, as noites começaram a ficar, parece que piores, sabe? Parece que era uma resposta, que aquele ali era o momento mesmo. Porque se tivesse começado a melhorar, eu ia querer postergar de novo, eu não ia querer, né? Mas aí as noites foram piorando e eu tomei isso como uma resposta das orações que eu tava fazendo. Então eu vim me preparando psicologicamente para esse momento, conversando muito com Deus, não só para mim, como também para o meu esposo, para o meu marido, porque ele também ia ajudar nesse processo, ia ficar com o neném durante a noite, né, para ele saber lidar, pra gente, né, saber lidar com a situação, saber guiar, saber acolher corretamente o Pedro, né? Então, outra coisa também que eu fiz foi conversar muito com o Pedro, né? Que eu nem falei, né? O Pedro é o meu filho. Conversar muito com o Pedro. Então, eu vinha falando pra ele, falei, olha, eu falava, olha, meu amor, o TT tá acabando, tá?
vai chegar uma hora que não vai mais ter o TT tá acabando, então você aproveita esses últimos dias, né? Que o neném já tá forte, o neném tá grande, tá comendo bastante, né? O neném precisa se desenvolver mais, tem muita coisa pro neném conhecer e o TT vai acabar, tá, meu amor? Então, assim, eu ia falando essas coisas, nossa. Aí eu falava, a mamãe e o papai sempre vai estar aqui em todos os momentos da sua vida, vai dar muito colinho pra você, vai dar muito amor. Tudo que você precisar, o papai e a mamãe vai estar aqui. E eu, sabe, sempre dias antes, né, de começar o desmame, eu comecei a falar isso pra ele, né? Chegou no dia da gente começar o desmame. Então aí eu dei uma mamá normal durante o dia, dei uma mamá antes dele dormir. E a partir dali, quando ele tivesse o despertar à noite, eu não ia mais, era o meu marido. E foi assim, quando ele acordou a primeira vez, nessa noite ele acordou 2 vezes, e aí nessas 2 vezes que ele acordou, ele chorou ali em torno de uma meia hora, gente, e assim, chorado, tá? Chorado assim, de espernear, chorou bastante. E aí meu marido, assim, foi bem pulso firme, ficou ali com ele, acolheu ele, né, bastante. E aí ele chorou ali, como eu falei, em torno de meia hora e dormiu. Foram 2 vezes que ele acordou nessa primeira noite. Gente, assim, se por acaso, né, vocês estão pensando em fazer o desmame, se vocês tiverem uma pessoa para ajudar vocês, sei lá, marido, mãe, pai, avô, amigo, qualquer coisa que possa ajudar vocês nesse processo, eu acredito que é muito mais fácil, sabe? Não sei, né? Eu nunca passei, nunca desmamei um neném, só eu, né? Mas eu acredito que quando a gente tem uma pessoa ali apoiando e ajudando nesse processo, se torna um pouco mais fácil. Enfim, aí ele acordou ali essas 2 vezes, chorou em torno de meia hora e voltou a dormir. Aí, durante o dia, eu dei uma mamá normal, né? Ele mamou o dia inteiro, tal, normal. E à noite também a mesma coisa. Dei uma mamá antes de dormir, coloquei ele dormir. E à noite, quando ele acordasse, o meu marido ia ir lá acolher ele. E foi assim. Nessa segunda noite, ele chorou ali um pouquinho, sei lá, não deu nem 5 minutos, gente. Foi super rápido. E também foi 2 vezes que ele acordou. Na terceira noite, que aí foi no domingo e era o último dia do mamá, gente, sério, conversem com seus filhos porque eles entendem. Então conversem com seus filhos, vão falando que as coisas que vão acontecendo. No domingo, quando era o último dia do mamá, de manhã eu já falei para ele, falei assim, Pedro, aproveita seu tetezinho hoje, porque vai ser o último dia, tá? Depois não vai mais ter tetê, que o tetê tá estragando. Aí, por que eu falei pra ele que o tetê tava estragando? Porque o que eu pensei? Eu falei assim, gente, se esse menino começar a pedir muito desesperadamente o mamar, o tetê, tipo, querer ficar puxando minha blusa, querendo mamar, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma coisa ruim no peito e vou falar pra ele que o tetê estragou, né? E vai tá ruim, ele vai sentir que tá ruim e não vai querer mais. Eu coloquei isso na minha cabeça. Então aí eu falei pra ele isso, falei assim, que o tetê tá estragando e hoje é o último dia do tetê. Então aproveita bastante. E, gente, sério, eu acredito que ele realmente entendeu aquilo ali, porque ele queria mamar o tempo todo. Ele queria mamar o tempo todo. O tempo todo. E aí eu não restringi. O tempo todo que ele queria, eu tava dando, porque eu também tava me despedindo, né? Eu sabia que aquele ali, tinha consciência que ele era o último momento. Então eu, né, também tava me despedindo. E aí deixei ele mamar o tempo que ele quis. Mamou, nossa, domingo, mamou muito. Meu Deus do céu. E aí chegou a hora, gente, a hora à noite, que era o último mamar. Meu Deus do céu. Que hora, que conversa difícil, que conversa difícil. Foi colocar ele dormir e aí eu fui conversando com ele, eu falei assim, ó, meu amor, esse é o último TT, né? O TT agora estragou, não vai ter mais. Mas a mamãe sempre vai estar aqui. Aquela mesma conversa que eu falava, a mamãe vai estar aqui, sempre, papai também. A gente vai dar muito carinho, muito colo, sempre que o neném precisar e tal. Conversei, falei. Aí, gente, nossa, chorei do quarto. Chorei. Aí saí do quarto um rio, né? Chorando que sou. Aí
Meu marido, além de acolher o neném, né, tinha que acolher a mãe. E chorei, mas enfim, me despedi. Nessa noite, no domingo, gente, ele dormiu a noite inteira. A noite inteira. Ele não teve nenhum despertar. Quando eu acordei com o despertador, e quando o despertador tocou, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Quanto tempo que eu não acordava com o despertador. Só acordava com o menino chorando, pedindo mamar, pedindo tetê. Nossa. E aí, assim, tá, enfim. Aí, no outro dia de manhã, como ele vai pra escola, ele fica o dia inteirinho, o dia todo na escolinha, que eu trabalho o dia todo. As horas que ele mamava durante a semana era de manhã, né? Quando ele acordava, e antes da gente sair, eu também dava mamar pra ele. E na hora que eu ia buscar ele, né? Ele vinha desesperado à tarde pra mamar. Então eu pensei, meu Deus, amanhã vai ser difícil, né? Nossa senhora, vai ser muito difícil. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça. Se ele ficar muito desesperado querendo, vou passar um negócio ruim no peito e ele não vai gostar, ele não vai querer mais. E aí, gente, por incrível que pareça, ele. Não que ele não pediu, né? Pelo amor de Deus, ia ser demais, né? Mas ele. Quando ele acordou, eu já tinha deixado o café pronto, o cafezinho dele pronto. Então, quando ele começou a pedir, a gente já ofereceu o café. Aí ele comeu bem, comeu super bem. E aí eu fui terminar de me arrumar e meu marido ficou com ele. E aí na hora de sair, quando eu fui chamar ele pra escolinha, falei, vamos pra escolinha, meu mortal. Aí ele já começou, tê, foi pro lado da cama, onde eu costumava sentar, né, pra dar o TT pra ele. E ele começou, tê. Eu falei, ai meu Deus, agora é a hora, né? Só que aí, gente, eu falei pra ele, né, fui conversar com ele. Falei assim, ó, meu amor, lembra que o TT acabou, que o TT estragou, não tem mais TT. Agora a gente vai pra escolinha, você vai brincar com seus coleguinhas. Peguei ele, já saí dali, né? E fui conversando, assim, a gente sempre foi distraindo ele. Quando ele começava a pedir, a gente começava a distrair. E à tarde foi a mesma coisa. Quando ele começou a pedir, o que eu fiz? Eu não deixei ele naquela mesma rotina, sabe? A gente saiu da rotina que tinha todo dia, dos momentos do TT dele. Então, na parte da tarde, quando a gente chegou, que eu ia direto dar o mamar pra ele, o TT, o que eu fiz? Eu peguei e fui passear com ele na rua, né? Eu tirei ele daquele momento ali. Porque todas as vezes que ele começava a ficar, né, assim, um pouco ali monótono e naqueles momentos que ele tomava o TT, ele começava a pedir. Então eu pegava e tirava, né? Distraía ele. E eu acredito que isso fez muita diferença também, né? E então, gente, eu não precisei passar nada no peito. Não precisei passar nada no peito pra falar para ele sentir o gosto ruim e não querer mais. Não precisei. Graças a Deus, sabe? Mas eu tinha isso na cabeça, que se precisasse eu ia passar. Então aí foi indo, né? Nos dias ele ia pedindo nesses horários e daí eu ia, né, distraindo, meu marido também ia distraindo ele e, né? Só que assim, aí a gente tirou total, né, na segunda. Quando foi na quinta-feira, na hora que eu tava arrumando ele pra dormir, porque era meu marido também tava colocando ele dormir, né? Aí ele se agarrou em mim assim e não queria me soltar. Eu falei, ai meu Deus, ele vai querer um mamar pra dormir, né? Aí eu falei pro meu marido, ó, e começou a chorar, né? Porque ele percebeu que era hora de dormir, que meu marido veio, né, no quarto. Aí eu pensei, meu Deus. Aí eu falei pro meu marido, ó, eu vou ficar com ele, qualquer coisa, daí você vem. Aí, gente, ele dormiu comigo sem o mamar. Ele dormiu comigo sem o mamar. Vocês acreditam? Eu coloquei ele ali. Aí, assim, a gente teve que criar outra rotina, né? Assim, para ele dormir. Então, o que eu fazia? O que eu fiz? Eu peguei, coloquei ele ali, né? Deitei com ele ali no colchão. A gente rezou e tal, conversou com o papai do céu. E aí ele foi adormecendo. Fiquei com a mão em cima dele ali, não fiquei dando tapinha, né? Nada, porque eu vi falando que não é legal também fazer essas coisas, porque aí troca, né, a associação.
E eu só fiquei com a mãozinha assim em cima dele e ele dormiu comigo. Aí passou a semana, né? E aí no final de semana ele pediu mais porque aí a gente ficava o dia inteiro, né? Durante a semana ele tá na escolinha, então ele já tava acostumado naquele tempo não ter o mamar, né? Mas aí no final de semana ele sempre mamava assim o dia inteiro, né? E aí ele pediu bastante, mas aí foi da mesma forma. A gente começava a distrair ele e ele, né, ia viver, ia viver, né? Não ficava chorando, pedindo. E foi assim, gente, foi tranquilo. Eu tava assim, preparada pro pior, né? A gente sempre se prepara pro pior, a gente tem esse costume de ser pessimista, né? Às vezes a gente procrastina muitas coisas por conta disso. Eu adiei muito esse desmame do Pedro por conta disso. E assim, ele voltou a comer super bem. Voltou, assim, porque ele não comia muito bem, na verdade, não é que voltou, né? Ele já não comia muito bem, porque ele ficava querendo mamar o tempo todo, então eu acredito que o meu leite já não sustentava tanto ele, né? Porque ele já tá bem grandinho, e aí ele ficava o tempo todo querendo, sentia fome e queria mamar. Aí eu acredito que dava assim uma saciadinha, aí de repente já dava fome de novo, queria mamar de novo, e aí não comia. Agora o menino tá um leão, comendo que só, meu Deus do céu. Meu marido falou que ele tá dando prejuízo já no mercado, tadinho. Mas, gente, dá gosto de ver agora o tanto que ele tá comendo, sabe? E assim, essa foi a minha experiência. Se vocês, né, tiverem alguma dúvida, quiserem que eu traga mais alguma coisa aqui, algum ponto específico que quer que fale alguma coisa. Assim, tem muita coisa que queria falar, mas não falei assim muita coisa para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu também quero falar sobre o meu peito, porque eu tinha muito leite e eu vou falar sobre o meu peito, né, como que ficou depois, o que que eu fiz. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo, tá? E outra coisa também que eu queria falar, gente, nesse negócio do desmame, quando a gente quer fazer alguma coisa hoje em dia, é a gente busca na internet, né? A gente vai buscar na internet informação. E aí, quando você busca na internet, começa a aparecer aquele turbilhão de informação pra gente, né? Ah, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo e tal. E aí você acaba ficando meio perdido. E aí, o que também começa? Começa a aparecer aquele monte de curso, né? Aquele monte de curso, vender um monte de e-book, um monte de trem pra gente. E aí, às vezes, você tá num momento ali tão cansada, tão exausta, que você, sei lá, não tá nem pensando direito. E aí você pega e vai e compra com uma esperança de que aquilo ali vai resolver o seu problema. Aqui na internet, aqui no YouTube, gente, tem muito vídeo. É, ensinando, muito vídeo explicando, muita gente compartilhando os ensinamentos, sabe, as experiências que você pode extrair muita coisa para você. Eu mesmo, quando decidi fazer o desmame, quando comecei a pensar, né, não quando a gente decidiu fazer o desmame, eu comecei a pesquisar, né? E aí começou dessa forma, apareceu um monte de coisa. Aí começa a aparecer aquelas coisas milagrosas, tipo, desmame em 3 dias, volta a dormir em 3 dias e não sei o quê, né? E aí você às vezes acaba se iludindo com aquilo ali, achando que vai. Aí você começa, compra aquilo ali, começa a ver aula e aula e aula e aula. Aí às vezes você começa a tentar fazer o que as pessoas nesses cursos estão falando e não consegue, né, ver que não é aquilo ali mesmo, aí você acaba se frustrando, aí você gastou uma grana com um curso, porque assim, tem curso baratinho até curso, né, tipo, sei lá, de R$ 1.000. E aí, às vezes, você acaba gastando uma grana ali que podia estar gastando com outra coisa, né, não tô desmerecendo, gente, esse pessoal que faz curso. Eles ajudam muita gente, sabe? Quem tem condições, sabe, de comprar um curso, ok, é muito bom. Eu super recomendo. Eu mesma já comprei curso, que foi bom quando eu tava gestante. Eu fiz um curso e achei, né, as informações super valiosas, mas naquele momento eu tinha a disponibilidade
de pagar aquilo lá, né? Não ia me fazer falta. Só que muita gente não tem, né, nesse momento, agora mesmo, eu não tinha dinheiro para gastar com curso nenhum, não. Então, o que que eu fiz? Fui pesquisar no YouTube, fui pesquisar gente, sério, no YouTube tem muita coisa boa, muita coisa, muita experiência boa. Tem muita gente compartilhando experiência boa, sabe? Ensinando de graça, o que muita gente cobra nesses cursos para ensinar. Então, assim, ao invés de você às vezes ficar aí comprando esses cursos e ficar assistindo aquele monte de aula, dá uma pesquisadinha aqui no YouTube, desmame, como fazer o desmame, não sei o quê. E aí, assim, também não pega essas informações e toma como verdade para você em primeiro momento. Você vai assistir um vídeo, assistir outro, assistir de uma pessoa, assistir de outra. E aí que você vai extraindo para você o que faz sentido para a sua realidade, sabe? Não vai, porque às vezes aquela pessoa, por exemplo, a minha, eu trouxe aqui para vocês a minha experiência, mas talvez a minha experiência não vai caber na sua realidade. Sou muito, né, sobre o desmame gentil, desmame gradual e tal. E aí, quando eu comecei a pensar, para mim não ia dar certo. Para mim não ia dar certo esse desmame gradual, de ir tirando aos poucos e tal. Porque eu já tinha tentado, né, algumas vezes restringir um pouco a mamada do Pedro, e aí ele começava a chorar muito, aí eu ficava também agoniada, e aí eu falei assim, não, se eu fizer assim, vai ser um sofrimento prolongado e eu não quero isso. Então, eu prefiro cortar de uma vez, tirar tudo de uma vez. Pra minha realidade vai ser assim. É o melhor. Não, para mim não cabia aquele desmame. E para vocês verem, por mais que a gente tirou de uma forma assim rápida todo, mesmo assim não foi uma coisa dolorosa, sabe? Não foi um sofrimento, né? Então, procura conteúdos aqui na internet que possam te ajudar, porque tem muito, gente, tem muito, muito mesmo, sabe? Não menosprezem, porque vocês acham às vezes, vocês não, né? A gente, porque eu me incluo muito nisso. Às vezes a gente acha que porque a pessoa tá vendendo aquilo ali, tá trazendo algo milagroso que vai só aquela pessoa ali que tem aquela informação. E não é, gente, não é. Eu falo porque eu já fiz cursos e as informações que eu via dentro do curso, eu achei aqui no YouTube. Só que a única diferença é que assim, você tem que pesquisar um pouco mais, né? Você vai assistir um vídeo, vai assistir outro, vai assistir outro. Você não vai achar de cara, né? No curso, a vantagem do curso é que ele traz tudo mastigado ali para você, todas as informações que você quer. E aqui no YouTube você vai ter que pesquisar um pouquinho, mas, né, é de graça. Então, às vezes cabe um pouquinho de esforço ali para você não gastar uma grana. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu espero que possa ajudar alguém de alguma forma. E como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu fale sobre alguma coisa a mais, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Ou, dependendo de como for, eu faço um outro vídeo explicando mais detalhadamente sobre algum ponto para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.